Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, pessoal. Que bom, mais uma noite a gente aqui juntos. Hoje, dia 10 de setembro, a gente vai falar sobre obesidade e depressão. Eu escolhi falar esse assunto hoje porque hoje é dia do gordo e é o dia do combate ao suicídio. Então, é muito importante que a gente fale sobre essas duas questões hoje, até porque muita gente que sofre com gordofobia acaba pensando em suicídio, acaba ficando deprimida, e isso é bem grave. Então, é importante que a gente debata sobre esse assunto, que a gente possa divulgar e de alguma forma, cuidar melhor das pessoas, né? Enfim. Tá sem som? Melhorou, gente? Dá um ok pra mim se o som estiver melhor. Boa noite. Melhorou o som? Boa noite. Gente, me dá um joinha se o som estiver ok. Me avisem, tá? Se tá bom o som. Tá bom? Obrigada. Então tá. Então hoje, como eu falei, eu escolhi esse dia especificamente para falar sobre obesidade e sobre depressão, porque eu vejo que essas duas questões estão muito ligadas, intimamente ligadas. Até porque, depois de muitos anos como profissional, atendendo a maioria das pessoas que chegam, né, até o consultório, elas apresentam, além do problema com peso, a dificuldade com a depressão. Tem mais alguém com problema no som? Porque tem uma pessoa falando que está com problema no som e eu não sei dizer. Tá ok. Então, acho que é só você que está com problema com o som. Bom, de qualquer forma eu vou continuar. Se mais alguém reclamar, a gente tenta ver o que tá acontecendo, tá bom? Tá baixo. Deixa eu tirar. Agora, tá melhor? Melhorou o som para vocês? Bom, então vou continuar. Porque hoje, dia 10 de setembro, foi escolhido como o Dia do Gordo. O Dia do Gordo ele foi institucionalizado para evitar e para chamar a atenção das pessoas sobre a gordofobia, sobre a ditadura da beleza, né? Que as pessoas têm um padrão na sociedade que uma pessoa magra, alta, branca, de cabelo liso é o padrão esperado. E quando você está fora desse perfil, você está fora de padrão. E as pessoas, então, que têm obesidade, que são acima do peso, sofrem muito mais porque a obesidade
para muitas pessoas é classificado como uma falta de vergonha, como uma fraqueza, como preguiça, que a pessoa é gorda não se cuida, é desleixada. Então, tudo isso é um grande problema, porque além de você ter um problema crônico, porque a obesidade é classificado como uma doença crônica, multifatorial, que são vários fatores que proporcionam as pessoas a ficarem obesas. Ainda há o preconceito de achar que só é gordo quem quer, só é gordo porque não tem vergonha na cara. E isso é muito sério, né? Então a gente precisa começar a ter mais responsabilidade na hora de falar com as pessoas e de não ser levianos em fazer julgamentos e brincar e fazer brincadeirinhas de mau gosto, e muito menos aceitar quando você está diante, né, de uma situação em que alguém está gozando ou está brincando com a questão da obesidade, da gente se calar. Eu acho que isso não é adequado, né? Até como racismo também, não basta não ser racista, não basta não ser gordofóbico, a gente tem que combater. E combater é não participar de brincadeiras, é que se te mandarem alguma brincadeira no WhatsApp, alguma piadinha, desta forma a gente tem que dizer, olha, isso não é legal, né? E não repassar e não continuar a brincadeira. Então, eu digo que cabe a cada um de nós termos esta responsabilidade de cuidar das pessoas, de ter uma ação amorosa, né, pelo outro. Como nutricionista, eu encontro a maioria das pessoas preocupadas com o peso e quando elas vêm a mim, a primeira coisa que elas falam é o que eu faço para emagrecer. Isso é um grande problema, porque elas muitas vezes não se preocupam com as doenças que têm associadas e acabam se preocupando exclusivamente com o peso. Então, às vezes eu tenho um paciente que é gordo e tem diabetes, tem pressão alta, tem gordura no fígado, tem outras doenças associadas, problemas de coluna, de joelho, enfim. E a pessoa, a última coisa que ela vai dizer, na verdade, quando eu pergunto, só quando eu faço uma anamnese, que elas dizem, eu tenho diabetes, eu tenho problema com a pressão. Quer dizer, elas não chegam em mim e falam assim, eu tenho um problema de pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho um problema no joelho e eu preciso tratar isso. E depois fala da obesidade, depois fala do peso. Não, a primeira coisa é o peso. Então, eu acho que para todo mundo que está hoje me ouvindo, é importante que você entenda que quando você quer cuidar da sua saúde, a primeira coisa que você deve fazer é avaliar, ver com o médico, com o nutricionista, qual doença você tem. A obesidade, ela é uma sequela, né? É uma consequência de uma série de fatores que acabaram levando à obesidade. Mas você tem fatores originais ali que proporcionaram aquele aumento de peso, aquele ganho de peso. Ou às vezes a estrutura física da pessoa, ela é maior mesmo. Você vê que tem pessoas que têm ossos muito largos, tem ombro largo, enfim, quadril mais largo, que não é uma pessoa levinha. Tem gente que tem ossos finos, eu mesmo sou uma pessoa miúda, né? Olha a finurinha do meu braço, então assim, sempre fui. Agora tem pessoas que têm um porte, a mesma altura e tudo mais, e os ossos são extremamente largos. Então essa pessoa vai ser magrinha? Ela não vai ser magrinha, ela tem uma estrutura óssea grande e ela vai pesar, acabar pesando muito mais. E aí fica uma série de dilemas. Eu ouvi muitas entrevistas, li muitos textos, conversei com muitas pessoas que possuem obesidade. Tem um dilema que fala assim, eu não sou obeso, eu sou gordo. Não, eu não sou gordo, eu sou obeso. Eu vejo muita essa discussão entre as pessoas, né, que são classificadas ou que se autoclassificam como eu sou gordo ou eu sou obeso.
Ah, eu não gosto que me chame de obeso, porque obeso parece que eu sou doente. Por quê? Porque dentro da literatura médica a gente tem obesidade como doença. Não tá lá escrito gordo mórbido, gordo tipo 2, obesidade tipo 2, obesidade tipo 1, obesidade mórbida. É esse nome que tá classificado, não tá classificado como gordo. Então eles acreditam que se eu for chamado de obeso, vão dizer que eu sou doente. Então eu prefiro que diga que eu sou gordo. Eu não sei dizer isso, porque eu acho que é só quando a gente tá vivendo na pele da própria pessoa que a gente pode falar, né? O que eu acho é o seguinte: quando a gente fala, eu não sei se o nome é a coisa mais importante, eu não sei dizer, né? Mas eu sou uma pessoa magra, então eu dizer assim, não é importante ser chamado de gordo, não é importante ser chamado de obeso. Eu tô falando de um lugar que eu não tenho autoridade para falar. Só digo que, como profissional de saúde, quando a gente tem lá dentro da literatura médica falando sobre obesidade, essa obesidade ela está classificada como uma doença crônica multifatorial. E aí, quando usa o termo mórbido, que também foi um outro ponto de discussão, mas por que pôs o nome mórbido, né? Porque mórbido é doente. Por que pôs esse nome? Qual a outra doença que tem, que acompanha o nome mórbido? Enfim, talvez lá na frente tenha que se fazer uma outra discussão para poder trocar o nome, não sei, enfim. Eu acho que isso, as próprias comunidades de pessoas gordas podem tratar isso a seguir com o pessoal que cuida da parte médica, enfim, os cientistas todos, e lidar com essas questões. Mas o que eu vejo é que as pessoas, quando elas têm uma obesidade que tem o nome de mórbida hoje, eu vou usar esse termo, que tem o nome mórbido hoje, raramente essa pessoa não apresenta doença. Na verdade, com 27 anos de profissional, eu nunca peguei, Fátima, nunca peguei uma pessoa com classificação de obesidade mórbida que ela não tivesse uma outra patologia associada. Ou diabetes, ou pressão alta, ou gordura no fígado, ou câncer, ou enfim, ou problema no joelho, na coluna. Sempre tem uma doença associada, os pacientes que eu peguei. Pode ser que tenha pessoas que tenham obesidade classificado como mórbida e não tenha doença nenhuma? Pode até ser, mas por mim não passou, né? Então, assim, o que eu acho que é mais importante a gente prestar atenção? Se eu tenho problema com peso, eu preciso entender assim, eu tô tudo bem pra mim ter esse peso ou não? Eu acho que esse questionamento a gente tem que fazer. Quer dizer, cada um faz pra si mesmo. Eu tenho problema com o meu peso? Eu tô satisfeita em ser mais cheinha ou não? Eu tenho alguma outra patologia que está associado à obesidade? Sim ou não? Então, é muito importante isso, que se você tem um problema de saúde, outra comorbidade associado à obesidade, tem que tratar. Tem que tratar. Eu posso até falar assim, não, eu quero me manter gordo. Eu acho que, tem alguma coisa errada com isso? Eu acho que não, desde que você não tenha outras doenças. Como qualquer outra pessoa, uma pessoa magra que tem problema com diabetes, que tem problema com pressão alta, tem que tratar. Uma pessoa que é obesa tem que tratar também. Da mesma forma, a gente não vai ficar com uma doença lá que vai acabar prejudicando ainda mais a sua vida, vai diminuir o seu tempo de vida por conta de uma doença não tratada. Então, eu digo que para as pessoas que têm problemas com peso, observe, eu quero ficar nesse peso ou não? Qual é o peso limite para que eu ainda me mantenha saudável?
Porque você tem obesidade em vários graus. Você tem o primeiro, que é o excesso de peso, que é logo após o IMC, que nem é mais uma classificação que a gente possa considerar como correta, mas teoricamente ainda se usa isso. Você tem lá acima dos 25% classificado como excesso de peso. Então, se eu tenho excesso de peso e meu corpo funciona bem, a minha saúde está ok, tudo bem. Eu posso dizer, não, eu quero ficar assim. Eu tô um pouquinho acima do peso, mas pra mim tá tudo bom. Agora, se eu tenho alguma doença, eu preciso tratar. Eu preciso tratar. E se eu cheguei a um ponto da obesidade, que a obesidade tá gerando mais doenças ainda, aí que eu tenho que tratar mesmo. E preciso reduzir o peso. Porque se eu não reduzir o peso, a minha saúde não vai voltar para a normalidade. E aí o tempo de vida vai ficar reduzido, aí eu tenho uma qualidade de vida piorada, né? Em termos de locomoção, em termos de saúde sistêmica, de forma geral. E aí o que eu também observo? Que as pessoas que a maioria das pessoas que são desesperadas por conta do peso, que já fizeram várias dietas e já tentaram vários tratamentos com medicação, com dietas de todos os tipos, elas reclamam muito de ansiedade. Falam de ansiedade e falam de depressão, das duas coisas juntas, né? Então, às vezes, elas estão apresentando um quadro de depressão, e um quadro de depressão ela precisa ter uma atenção médica, tem que ser tratado com o médico, precisa também de uma nutrição adequada, porque muitas vezes deficiências de vitamina B12, vitamina B6, niacina, várias outras vitaminas, elas causam depressão. Então, é importante que se faça a avaliação dessas taxas de vitaminas e de alguns minerais, para avaliar se tem ou não depressão por conta da nutrição. Quando você não tem depressão por conta da nutrição, ou que a nutrição já está lá corrigida ou tratada, você pode ter outros fatores, que são deficiências de hormônio, enfim. Ou mesmo porque você não consegue lidar com as questões emocionais, por ser alguém que tem dificuldade de relacionamento, enfim, de vários outros aspectos. Então, precisa de um tratamento, né? Precisa de busca de ajuda médica, precisa de ajuda nutricional para que se mantenha bem. A mesma coisa a ansiedade. Então, eu vejo que hoje as pessoas estão tão acostumadas a dizer que elas são ansiosas. Eu sou ansiosa, e eu como porque eu sou ansiosa. Eu nem tô vendo o que eu tô comendo e porque eu tô estressado, porque eu tô ansioso. E passa a fazer parte, né? É como se fizesse parte da personalidade da pessoa ser ansioso. Eu acho que, assim, primeira coisa a gente tem que entender que um grau de ansiedade todas as pessoas têm. E qual é o limite? Qual é o limite para perceber quando uma ansiedade saiu do controle? Se eu não consigo dormir direito, se eu fico com aquele pensamento repetitivo, eu não consigo dar conta da minha vida, de fazer as coisas do meu dia a dia, porque eu tô tão ansiosa, meu coração tá acelerado, porque a minha pressão tá sempre, né, no limite, alta, eu não consigo me relacionar direito com as pessoas porque eu tenho um grau de ansiedade, de estresse elevado. Se alguém fala pra mim assim, olha, vamos numa festa no final de semana, eu já não consigo dormir, na segunda-feira eu já tô sem dormir. Então, isso é uma ansiedade que saiu do controle. Essa ansiedade precisa de tratamento. Às vezes precisa de tratamento medicamentoso e não é necessário sempre ser um remédio tipo faixa preta, que nem o pessoal às vezes fala, vai tomar um faixa preta, vai tomar um Rivotril. Nem sempre é necessário isso. Às vezes, e muitas das vezes, tratamentos fitoterápicos, e eu falo isso porque faço ainda pós-graduação em fitoterapia, e eu vejo que tem muitos chás que tratam ansiedade, tem muitas tinturas, tem extratos secos que tratam ansiedade e que podem ser utilizados para diminuir. E também tratamento
terapêutico, né? De você visitar um psicólogo e fazer terapia para aprender a lidar com a emoção, aprender a lidar com a ansiedade. Então, tudo isso é muito importante. E não simplesmente se conformar. Eu vejo que as pessoas se conformam, né? Se conformam de ser ansiosas e não buscam tratamento para isso. Então precisa buscar. Então, se eu tenho obesidade e depressão, obesidade e ansiedade, eu preciso entender que eu preciso de um tratamento que vá cuidar de um todo e não de uma parte. Às vezes as pessoas simplesmente me perguntam sobre alimento. Ai, qual alimento eu devo comer para ficar mais magra? Como que eu faço jejum intermitente para perder 10 quilos, que eu preciso perder 10 quilos em 2 meses? Então, assim, as pessoas jogam a obesidade de uma forma tão simples. Ah, eu preciso perder 10 quilos, qual o alimento que eu como para perder 10 quilos? Sendo que é uma doença multifatorial, é um problema multifatorial. Portanto, ele não pode ser resolvido com uma única ação. Ah, com uma meia dúzia de alimentos que eu como ali vai resolver minha vida, porque não vai. Não vai acontecer isso. A gente precisa ter ações em vários âmbitos da vida. Então eu preciso olhar para mim e perceber como eu sou e perceber como eu funciono para poder ter uma ação mais eficiente. Também eu vejo que as pessoas pouco se preocupam do porquê que elas comem às vezes de forma compulsiva. Entender essa compulsão, entender por que não consegue parar de comer, por que pensa o tempo todo em alimento. E quando elas comem, aí elas se deprimem, porque, puxa, não devia ter comido, que raiva de mim, devia ter, né, segurado um pouco mais e não consegue. Então, eu falo que começar o dia pensando em dieta e terminar o dia pensando no fracasso que foi. Eu canso de ver pessoas desta forma. Abrem o olho de manhã, a primeira coisa que pensa é: hoje eu vou conseguir fazer a dieta direitinho, vou comer só isso, isso e isso, aí pensa no que vai comer, e aí chega no fim do dia, quando verifica que não deu certo, fica lá com grande frustração, com uma sensação de fracasso e de impotência enorme e com uma tristeza, né? Então eu digo que se você passa a sua vida pensando no que você vai comer, pensando que você fracassou no comer, pensando que você não consegue se controlar porque você é ansioso, que vida é essa? É uma vida muito difícil. É um grande problema, porque na verdade você não tá vendo o que tá acontecendo, você não tá curtindo o que tá acontecendo. Você só tá pensando em evitar de comer, tentar emagrecer e chegar no fim do dia não deu conta de fazer. Então, como que a gente pode melhorar isso? Né? Porque isso é uma das perguntas. Como é que eu faço para mudar essa situação? Como é que eu faço para ser diferente? Eu acho que o primeiro passo é se entender. Primeiro, eu tenho que me entender. Primeiro, eu tenho que conhecer qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com o alimento. E esse alimento, ele é afetivo, ele não é afetivo. Eu como quando eu tô em quais situações? Eu tô com raiva, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô nervosa, irritada, eu como. Como é isso? Entender isso. Depois, perceber se você consegue substituir o alimento quando, eu tô triste, ao invés de eu comer, eu vou conversar com alguém. Se eu tô com raiva, ao invés de eu comer, eu vou assistir um filme qualquer que eu goste, ouvir uma música. Se eu faço isso, resolve? Eu preciso perceber isso, resolve? Resolveu, beleza. Não resolveu. Eu tava lá assistindo o filme pensando, puxa, eu queria comer um bolo. Puxa, eu queria continuar comendo tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Então, se eu tenho compulsão e eu não consigo parar de pensar em comida,
eu preciso de ajuda profissional para isso. Porque não adianta a gente ficar trabalhando sobre a consequência e não trabalhar sobre a origem do problema. A origem do problema está muito mais ligada ao nosso pensamento do que a nossa necessidade do corpo. É lógico que depois que eu comi demais, que o meu corpo ficou completamente descontrolado em termos de hormônio, existem hormônios que provocam fome, como leptina? Sim, existe. E eles estimulam fome toda hora. Se eu tenho um peso muito alto, aquela gordura toda impede de nutrição chegar no meu músculo. E aí, meu músculo sem nutrição adequada, ele começa também a estimular fome. E aí você come para tentar alimentar aquele músculo, só que eu tenho uma camada de gordura que impede que esses nutrientes entram nessa musculatura. E vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve isso. Então eu como, daqui a pouco eu tô com fome de novo e eu não entendo por que que isso está acontecendo. Então, precisa ter uma regulação hormonal ali. Então, percebe que são vários fatores? Aí eu tô em casa e eu levo para casa um monte de coisas que são inadequadas para minha nutrição. Eu tenho lá meus pacotinhos de bolacha, eu tenho doces, eu tenho refrigerante, eu tenho várias coisas. E eu não consigo controlar. Então, se tá disponível, é evidente que eu vou comer. Por quê? Se eu sou alguém compulsivo, eu sou alguém que funciona como uma pessoa que é usuário de drogas. Um fumante que, imagina, se não tiver um cigarro, vai ficar enlouquecido, vai sair, né, para comprar. Se eu sou um alcoólico, eu vou lá e vou querer beber. Então, assim, a gente não pode facilitar as coisas. Se eu sei que eu sou compulsivo, mas ao mesmo tempo eu sou alguém que, eu tenho um pouco de preguiça. Se eu tiver alguma coisa em casa, eu como. Se eu não tiver, eu não vou sair para comprar. Então, não compre. Mas eu não vou comer mais nada? Você pode comer, mas coma em pequenas porções. Eu gosto de beber refrigerante, por exemplo. Ao invés de eu comprar, se eu sou compulsiva, uma garrafa de 2 litros, que eu sei que eu vou beber a garrafa de 2 litros, eu compro aquela pequenininha. E bebo devagar. Porque o único lugar que a gente sente sabor é na boca. Não tem outro lugar para sentir sabor. Depois que você engoliu, esôfago, estômago, intestino, não sentem sabor. O sabor está na boca. Então, se eu quero aproveitar o sabor de um alimento, eu tenho que manter esse alimento mais tempo na minha boca. E o que normalmente uma pessoa que é acima do peso faz? Come muito rápido. Então, para ela saciar aquele prazer da boca, ela tem que comer muito. Se eu aprender a comer mais lentamente, eu vou segurar o alimento mais tempo na boca, isso vai trazer uma saciedade maior, um prazer maior pelo sabor, e também o meu corpo, ele vai ter mais facilidade de dizer assim, eu não preciso mais de alimento, já comi. Então, precisa. Eu quero comer um chocolate. Quantas vezes eu vejo as pessoas comerem chocolate, elas abrem um bombom, elas colocam assim na boca inteira, pá. Dão 2 mastigadas e engole. E aí elas abrem outro, põe na boca, mastiga 2 vezes, engole. E fica dessa forma. Então, assim, a boca é o único lugar que a gente sente sabor. E, no entanto, você faz com que aquele alimento passe em segundos pela sua boca. Você teria que mantê-lo mais tempo lá, mastigando, ou então simplesmente, no caso de um chocolate, por exemplo, é você colocar um quadradinho de chocolate, eu costumo falar isso para os meus filhos, coloca um quadradinho de chocolate, põe na ponta da língua e gruda ele ali, ó, no céu da boca, e fica passando a língua, ó, assim, até ele derreter por inteiro. Neste momento, você ficou lá, sei lá, 1 minuto, 2 minutos com aquele chocolate passando a língua, já melhorou a vontade de comer, o prazer de sentir aquele sabor de chocolate gostoso na boca. Então, assim, eu preciso criar estratégias
para que eu consuma menos alimentos, para que eu coma mais devagar, para que meu corpo tenha tempo de fazer uma digestão maior. Então eu falo para vocês que estão, né, me vendo agora, se eu tenho obesidade e se eu tenho depressão associada a esta obesidade, o meu risco é alto. Eu preciso de ajuda profissional. É importante que a gente crie estratégias para lidar, sabe? Para lidar com a situação, com a minha situação. Então eu tenho que entender, eu preciso criar estratégias para lidar com a minha situação. Se eu tiver comida em casa, várias coisas que eu gosto, eu vou comer? Vou, então eu não vou ter. Ah, eu preciso fazer uma atividade física. Ah, mas eu tenho preguiça. Será que tem algum exercício que eu possa fazer na minha cama? Eu falo isso porque eu já tive depressão em 2015. Em 2015 eu tive uma depressão muito séria, bastante séria mesmo. Tive que tratar com o médico, tive que tratar com medicação. Fiquei um tempo sem trabalhar porque eu fiquei deprimida de uma forma importante. Então, que eu fiz para sair do quadro de depressão? Além, evidente, que do meu médico, que é uma pessoa maravilhosa, que cuidou muito bem de mim, bastava só o tratamento? Não, não bastou, não bastou só o tratamento. O tratamento me tirou do quadro mais grave que eu tinha. Mas voltar a viver de forma funcional, de viver bem, de me sentir feliz, de me sentir integrada, isso levou bastante tempo. Eu levei quase um ano para me recuperar totalmente. Então, quando eu saí do quadro mais grave, que foi aquele que eu tava de cama, que eu não conseguia comer, que eu não conseguia dormir, quando eu saí desse quadro mais grave, eu passei a criar estratégias para melhorar. Então, eu lembro que eu me sentia muito triste. O sol tava lá fora brilhando e eu não conseguia ver graça naquilo. Tinha estrela, tinha os meus filhos em casa brincando e eu não me sentia feliz. Não me sentia feliz com tudo isso. E piorava, porque eu olhava pra minha vida e não via nada de errado na minha vida. Eu dizia assim, meu casamento é ruim. Não, meu casamento é ótimo. Meus filhos são maravilhosos. Eu tenho um excelente trabalho. E assim, minha mãe, muito bem de saúde, minha irmã, minha sobrinha, as pessoas que eu mais amo, meus amigos, todos perto. E assim, não tinha um lugar que eu olhasse pra minha vida e falasse assim, ó, o problema é isso aqui. Isso aqui tá horrível e por isso que eu tô deprimida. Não tinha o que dizer. E eu tava deprimida. E aí? Eu tinha que dar um jeito, porque continuar do jeito que eu tava não dava. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, que o meu médico fez, foi verificar se eu tinha deficiência nutricional. E eu não apresentava deficiência de nutrição. Mas eu tinha problemas de hormônio. Então, eu tinha cortisol muito alto, por conta do grau de estresse. Tinham algumas outras variações. Então, a gente tratou isso, né? E foi tratando. Mas, por que eu era uma pessoa deprimida? Porque eu sou uma pessoa extremamente exigente. Extremamente inconformada com coisas que dão errado. Então isso tem a ver com comportamento também, com a forma com que você lida com a vida, com que você enxerga a vida. Então assim, eu olhava para as injustiças sociais e aquilo me deixava indignada, entendeu? Indignada com o mundo, com o país, com a situação das pessoas. Indignada quando eu tinha que trabalhar com alguém e esse alguém fazia corpo mole enquanto eu tava lá correndo para trabalhar e alguém lá devagar, né? Então assim, eu queria que o mundo fosse do meu jeito, que as pessoas funcionassem do jeito que eu queria. E isso não é possível. Então tinha a ver com a forma de pensar, com o meu comportamento. Então, eu fui fazer tratamento, eu fui fazer terapia para entender como eu funciono. E a partir dali, eu fui percebendo que eu tinha que mudar de comportamento, eu tinha que aceitar as pessoas do jeito que elas são. E não querer mudar as pessoas. Então eu tinha muito isso de pensar, não vou fazer isso para mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Na hora que eu entendi que ninguém muda ninguém, que quem tinha que mudar era eu, mudou muita coisa. Mudou muita coisa na minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a me recuperar.
E também, assim, no começo foi fácil, a gente fala assim, parece, é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Teve dias que eu tinha que trabalhar com alguém que não tava, e eu mordia a língua para não falar, para não reclamar, entendeu? E para entender a pessoa, o tempo da pessoa, o ritmo que a pessoa funciona, que é completamente diferente do meu. Então é muito importante que a gente entenda que essa questão de comportamento, do jeito que eu sou e do jeito que eu lido com a vida, é que faz com que eu tenha mais facilidade de ter depressão e também faz com que eu tenha mais facilidade de não controlar o peso. Porque às vezes eu como pra tentar tampar um buraco que tem lá dentro do peito, entendeu? Então, é por isso que eu digo que o que precisa fazer? Precisa de uma estratégia. E foi, para a depressão, uma das estratégias que eu usei foi essa. Eu fui ao médico, tratei com o médico, eu fui para terapia, tratei em terapia, eu passei a fazer atividade física, como eu tava debilitada, porque eu cheguei a pesar 47 quilos por não comer. E eu estava debilitada, eu não tinha condições de fazer uma caminhada no parque, e muito menos ir para uma academia fazer qualquer tipo de atividade. Uma amiga minha, que eu tenho gratidão por ela, Maritza, uma fisioterapeuta maravilhosa, né? Cuidou de mim. Ela vinha em casa 2, 3 vezes por semana e ela fazia exercício físico comigo na cama. Então ela movimentava meu braço, às vezes ela movimentava minha perna, ela me ajudava a sentar, levantar, fazer um pouquinho de meditação. Então isso tudo foi melhorando a minha saúde. Aí eu passei a comer, como eu sou assim, eu gosto de comer muita coisa variada, muita fruta, muita verdura, muito legume, e eu não tinha disposição para fazer comida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para os restaurantes por quilo. Gente, teve dias do meu prato pesar 150 gramas. De eu comer 2 folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate, um pedacinho de manga. Mas era melhor do que não comer nada. Porque eu fiquei muitos dias sem comer nada. Muito tempo sem comer nada. Entende? Então, assim, eu escrevi numa folha de papel, assim, peguei uma folha de papel, risquei e coloquei assim, o que eu vou fazer para sair da depressão? Vou ao médico. Vou fazer exercício, mesmo que fosse na cama. Então, os dias que eu não tinha a minha amiga aqui para cuidar de mim, eu ligava um vídeo no YouTube e via exercícios que a gente faz na cama. Fazia movimento no braço, fazia movimento na perna. Todo dia fazia 10, 15 minutinhos. Para quem não dá valor para minutinhos, 15 minutinhos de exercício deitado na cama faz uma diferença enorme. E eu posso dizer que até 2015 eu achava que não. Aliás, eu tinha quase certeza que não. Foi depois que a minha amiga veio aqui e começou a fazer exercício comigo, deitada na cama, e eu fazendo todo dia um pouquinho de exercício, que eu percebi o quanto eu fiquei melhor, o quanto eu fiquei mais resistente do que eu estava antes, né? E que todas as pequenas estratégias, elas foram melhorando a minha vida. Eu passei, depois que eu fiquei melhor, a andar um pouquinho no parque, ia lá, eu e ela, a gente andava, às vezes a gente deitava na grama, ficava só olhando pro céu, deitando na grama ali, entendeu? E foi isso, eu criei uma estratégia. Então, eu digo que para as pessoas que têm obesidade e que têm depressão, precisa criar estratégias para poder sair desse quadro e fazer aquilo que é possível. E não ser alguém que se coloque numa posição de autossuficiente para, não vou pedir ajuda, a gente precisa de ajuda. Na hora que a gente não tem condições de caminhar sozinho, a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Às vezes uma conversa com um amigo que te anima. Mas o meu amigo não pode ir todo dia comigo passear. Então chama um amigo por dia. Fala pro seu amigo, se você tiver um tempinho, passa aqui em casa, vamos fazer 10 minutos, 15 minutos de atividade física junto comigo. Ou então, coloca hoje num vídeo de WhatsApp e vamos, sei lá, fazer meia dúzia de abdominal, enfim, qualquer coisa, mas faça alguma coisa.
O que não vale é não fazer nada. O que não vale é se conformar com o que tá e achar que não tem solução para nada, entendeu? Então, assim, eu saí do quadro de depressão meses depois, meses. E posso dizer para vocês que a estratégia que eu coloquei para minha vida não foi uma estratégia que o médico definiu, não foi uma estratégia que a minha amiga definiu para mim, não, foi uma estratégia que eu coloquei para mim porque me conheço. Então eu fui avaliando o que fica bom para mim. Eu falei eu fiz uma live com o Léo, que é professor de educação física, e ele colocou assim: sabe qual é a melhor atividade física para você conseguir ficar bem fisicamente e ficar bem no seu corpo? É aquela que você gosta. Então, assim, 5 minutos, 10 minutos de música bem dançada, pulada, vai te ajudar e muito a melhorar tanto a sua saúde física quanto uma saúde emocional, reduzindo o grau de ansiedade e de depressão. Então, gente, essas questões todas que eu tô colocando é para que vocês possam repensar, porque hoje a gente tá falando do dia, dia do gordo e dia do combate ao suicídio. A gente sabe que no mundo, no Brasil, 11 mil pessoas morrem por ano por suicídio, a cada 46 minutos. Portanto, no período desta live, uma pessoa no Brasil vai ter se suicidado. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. É muito grave, principalmente na faixa de 15 a 29 anos. Então, não dá pra gente brincar de que depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, gente que não tem roupa para lavar. Muitas vezes as pessoas brincam e isso para quem nunca teve, né? Quem nunca teve não tem ideia do que significa ter depressão, não tem ideia de como é a vida de alguém que está deprimido. Depressão não tem a ver com você ter uma casa linda, um carro do ano, um emprego bom, ser famoso ou qualquer outra coisa. Às vezes a gente tem um quadro de depressão e a gente nem entende exatamente por que tem. E isso é muito grave, porque você perde a vontade de viver, você perde a vontade de se relacionar. E isso para alguém que tem obesidade e que na hora que põe uma roupa não se sente bem com aquela roupa e alguém ainda tira o barato e fala: tá vendo, você parece um botijão de gás, uma capa de botijão, enfim, é muito massacre, né? A gente precisa ter responsabilidade para cuidar. E o que eu quero dizer é isso, que se algum de vocês tem problema com peso, crie uma estratégia para cuidar melhor da sua saúde. Não olhe a obesidade como sendo o primeiro fator. Não é o primeiro fator que precisa ser cuidado. O primeiro fator que precisa ser cuidado é a sua mente. Então, trate da sua mente. Trata de como você se relaciona com o alimento. Trate de como você se relaciona com as pessoas. Trate de como você se relaciona com a sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas são obesas também porque elas não têm tempo de cozinhar. E quando às vezes eu faço uma avaliação, uma anamnese, perguntando o que atividade você faz? A pessoa faz 10 mil coisas por dia. Eu trabalho fora, aí eu chego em casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, aí meu marido me pede mais não sei o que, não sei o que, não sei o que eu faço também. Aí eu fico de olho no meu filho que é casado, pra ver se as coisas estão bem na casa. A pessoa tem, assim, um radar que ela quer dar conta do mundo. A gente não dá conta do mundo, nós temos 2 braços e 2 pernas. Pelo amor de Deus. Não dá pra gente abraçar o mundo. E aí, quando a gente tenta abraçar o mundo que a gente não consegue, o grau de ansiedade sobe. Você começa a ter quadros de depressão porque você vê que a sua vida não anda. Eu costumo dizer assim: a gente tem 24 horas para cuidar da nossa própria vida. Não dá tempo de fazer hora extra na vida dos outros. A gente não resolve o problema da vida de todo mundo. Nós não podemos ser Deus na vida do outro.
A gente pode ajudar, a gente pode auxiliar, mas a gente não pode viver a vida do outro. A gente não pode querer cuidar do outro mais do que a gente cuida da gente. Então eu vejo muita gente tendo esse tipo de atitude, indo cuidar de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Não tem um olhar amoroso para si mesmo. E aí você faz pelo outro, faz pelo filho, faz pelo marido, faz pelo vizinho, faz pela mãe, pela avó, pela tia, faz por todo mundo. Mas por si mesmo não faz nada. E aí entra em crise. E aí não consegue parar de comer porque tá ansioso. E aí não consegue dormir. E aí entra num círculo vicioso. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Será que eu tô cuidando demais da vida dos outros e não tô cuidando da minha? Será que eu tô ofertando demais? Um texto, o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele não fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas e o seu vizinho, o seu próximo, o seu filho, mais do que você ama você mesmo. Ele não está pedindo para você amar mais aos outros do que a si mesmo. É tanto quanto. Se eu tô sendo aquela que tô amando mais aos outros, cuidando mais do outro, favorecendo mais o outro e tô me largando, onde tá o certo nisso? Aonde tá o justo nisso? Alguma coisa está seriamente errada. Então, tudo isso a gente precisa reavaliar se o problema começa aqui. Tanto boa parte da obesidade quanto da depressão, a gente precisa observar como que tá o nosso pensamento, como que a gente pensa, como que a gente age para as coisas. Qual é o grau de exigência que a gente tem para a vida? A vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Deus é perfeito, só Ele. Nós não somos. Portanto, temos falhas, temos erros e temos que conviver com as falhas e os erros uns dos outros. E aceitar isso, porque a gente não pode mudar ninguém. Então, são 21 horas e 47 minutos. E a gente tá quase terminando a nossa live. Eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Se tiver, coloca pra mim aí que eu vou buscar responder. Então é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Cuidem-se, amem-se e façam por vocês aquilo que é possível. Quando a gente fala de alimentação e às vezes as pessoas perguntam assim: ah, Fátima, o que eu devo comer? Eu digo pra vocês: comam comida de verdade. Comida de verdade, bebam água. Então frutas, verduras e legumes. Todos os dias. Todos os dias. É comer um pouquinho de arroz, é comer um pouquinho de feijão, é comer um pedacinho de carne para quem come carne, para quem não come carne, pode comer ovos, pode comer peixe, ou então, eu não como nada de origem animal, então coma mais feijão, coma mais brócolis, alimentos que são de verde escura. Então, se você colocar comida de verdade no teu prato, a tendência é que você fique bem de saúde. Aqui você está perguntando como não descontar a procrastinação nos alimentos. Eu digo que é você pensar sempre antes de estar com fome, né? Assim, pensar no que comer. Para as pessoas que não conseguem, né? Tem preguiça de preparar ou não gostam de cozinhar. Existem muitas opções, né? Desde comprar comida congelada. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor, mas é melhor do que você comer um lanche. De repente, você achar uma cozinheira que possa fazer marmitinhas com alimentos que a família gosta, que você tenha lá congelado, que você possa descongelar rapidinho e comer, é uma opção. Você pode...
escolher um dia da semana, preparar vários pratos e congelar você mesmo e consumir. Você pode buscar refeições rápidas. Existem alguns sites que tem lá, refeição feitas em 20 minutos. Refeições feitas em 15 minutos, que sejam fitness, low carb. Pode pegar algumas receitas que sejam isentas de farinha branca, sem leite, sem gordura, usando sempre uma gordura de boa qualidade, ou azeite, ou óleo de coco. Então, você vai fazendo isso, vai vendo qual é a forma mais fácil de preparar. Aprenda a preparar uns 3 ou 4 pratos diferentes em 10 minutinhos. Ah, se eu fizer um omelete, colocar uma salsinha, uma cebolinha já picada, cortar um tomate ali e uma cebolinha, beleza? Beleza. De repente eu posso comprar verdura higienizada já, porque aí eu não tenho que lavar. Enfim, a estratégia é você que tem que criar. Você tem que saber o que te cabe. Ah, eu não gosto de cozinhar muito, mas se de repente você cozinhar uma refeição que faça tudo numa mesma panela, fica bom pra você? Faça isso. Faça isso. Faça de repente um caldo que você coloque várias verduras, vários legumes ali, entendeu? E vai comer e vai estar bem. Então é isso, é ir se acertando, ir se entendendo e procurando como fazer melhor. Aqui você está dizendo que come muito saudável, porém quando deixo de fazer algo, busco válvula de escape em algum doce. Isso é relativamente comum. Eu não vejo que tenha problema você comer um doce ou outro de vez em quando. A gente não consegue viver fora do mundo. Eu conheço muito pouca gente que tem uma vida extremamente regrada, assim, que, nossa, não sai nada do lugar. Na verdade, 27 anos de profissional, eu tô sentada nessa cadeira com tranquilidade para dizer para vocês assim, não conheci ninguém que a vida inteira que eu vivo tem uma vida regradinha em termos de alimentação, que nunca comeu um doce, nunca bebeu um refrigerante, nunca eu, Fátima, não conheço. Eu não tô dizendo que não exista, eu tô dizendo que eu, Fátima, não conheço. Então, gente, eu não vejo que haja grandes problemas a gente comer de vez em quando uma coisa ou outra que não é tão correta assim. O que não pode é ser uma rotina. O que não pode é ter toda semana coisa errada dentro da minha casa comer. Se eu tenho problemas com peso, se eu tenho problemas com a saúde ou alguma doença. Ah, eu posso comer doce de vez em quando se eu sou diabética? Desculpa, não pode. Não dá pra comer. Entendeu? Ah, eu tenho gordura no fígado e aí eu posso comer fritura pelo menos 1 ou 2 vezes por semana? Sinto muito, não pode. Então eu preciso entender isso. Se eu tenho boa saúde, eu posso comer uma coisa ou outra de vez em quando? Tudo bem, não há problema. Seu corpo vai conseguir administrar. Agora, eu preciso fazer várias outras coisas que recompensem saúde no meu corpo. Então, aí eu como salada, eu bebo mais água, eu tomo um chá que ajuda a liberar toxinas do organismo, a combater radicais livres. Então, tudo isso é importante que eu faça, tá bom? Gente, nós temos mais 5 minutos. Então, se tiver ainda alguma pergunta, vocês podem fazer. Então, o que eu digo é isso. Parem, gente, de me perguntar o que faz para emagrecer, o que come para emagrecer, tá bom? Eu já coloquei que é comida de verdade. É comer numa quantidade suficiente, e quantidade suficiente a gente só sabe qual é a quantidade suficiente quando a gente mastiga o suficiente. Se eu como, mastiguei 1, 2, 3 vezes e engoli, você não vai comer em quantidade suficiente, você vai comer em grande quantidade. Então, assim, tem que melhorar a mastigação, comer comida de verdade, melhorar a mastigação. Se tiver vontade de repetir, aguarda 10 minutos antes de ir para a repetição. Porque eu fiz o desafio, tem até no meu Instagram, o desafio dos 10 minutos. Antes de voltar a comer, pare 10 minutos. Terminou de comer, para 10 minutos. Se depois de 10 minutos você continuar com vontade de comer, você vai e come de novo. Estão perguntando para passar comigo em consulta. Pode entrar no meu Instagram, me manda mensagem ou no Face, tá? No inbox que a gente verifica. Deixa eu ver.
O antidepressivo diminuiu minha vontade de comer doces e chocolate. Às vezes isso acontece, como também pode acontecer de potencializar a vontade de comer antidepressivos, tá bom? Aí é evidente que você tá tomando um antidepressivo que aumenta peso e você já tem problema com peso, volte ao médico e fala, doutor, eu preciso que você troque essa medicação e vamos ajustar. A menos que seja muito grave, né? E na hora de pensar, de verificar os riscos, ele acredite que seja ainda melhor que você controle a depressão do que o peso. Mas é isso, gente. Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu agradeço bastante. Tem outras lives no meu YouTube. Meu YouTube é Fátima Miquelin, nutricionista. Vocês podem ir lá. Tem vários vídeos falando sobre nutrição, falando sobre jejum intermitente, falando sobre reeducação alimentar. Tem uns vídeos bacanas falando sobre gordofobia, tá? É importante que vocês vejam esses vídeos para entender sobre a gordofobia, para entender também a complexidade que é a obesidade. É importante o efeito psicológico do dia do lixo. Se o dia do lixo te trouxer bem-estar e ele ficar só naquele dia, se você se conhece o suficiente e se entender que se um dia da semana você comer errado e aquilo vai te trazer bem-estar e nos outros você conseguir se manter, beleza, pode continuar. Agora, se você é daquela que diz assim, eu tenho sábado como dia do lixo, mas aí eu como um lixinho só na segunda, um lixinho só na terça, um lixinho na... Está se enganando, entendeu? Então, não se enganem. Façam um planejamento. Peçam ajuda de profissional se for necessário. Converse com outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que vocês. Juntos, a gente fica mais forte, né? E outra coisa, quando vocês querem pensar em emagrecimento, às vezes é até melhor não ficar falando para as outras pessoas, olha, eu tô reeducando a minha alimentação, porque principalmente as pessoas em casa ou aqueles amigos que não te ajudam. E aí você vai e chupa uma bala, o cara fala, sabia que você não ia funcionar com essa dieta, aí ó, já tá comendo de novo, tá vendo? Não falei que não ia dar certo? Então assim, se tem gente que te derruba, não fala nada para essas pessoas, entendeu? Só se junta com quem te ajuda, com quem tá ali. Ah, você caiu? Se você tem um amigo que quando você cair, ele vai lá e fala assim, ó, fica em pé. Vamos continuar aqui juntos. Não importa se você vai cair 10 vezes. Levanta às 11 e vai. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de gente que você tá mais ou menos, ele vem e te empurra para ver você cair, tá bom? É isso aí. Tem uma amiga minha que falando tatame nela. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Terminou meu tempo, senão daqui a pouco a gente cai, tá bom? Então, ó, beijo, fiquem com Deus. Essa live vai ficar salva no meu Instagram e depois ela vai pro YouTube, tá bom? Aí dá pra compartilhar com mais facilidade. Então, Deus abençoe muito todos vocês e se cuidem, tá? Se cuidem acima de tudo. Beijo. Tchau.